com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pelos irmãos que se fizeram presentes. A gente já imaginava que hoje fosse ser iríamos ter um número reduzido pela questão do feriado, mas nós estamos aqui para louvar o Senhor, para bendizer o seu nome, e também estamos aqui para nos debruçar um pouquinho, refletirmos um pouquinho sobre a sua palavra. Esse é o nosso momento agora, o momento da palavra, gostaria de lembrar os irmãos que no próximo domingo nós não teremos culto no templo, aqui na igreja. Nós teremos o nosso convívio, está sendo divulgado. No outro ainda? E como é que vocês deixam o pastor já avisar assim que é? Dia 28. Eu estava preocupado porque eu achava que ainda as pessoas não tinham confirmado seus nomes, Então estava meio em cima, então melhor, Dia 28, então, mas fica então, o aviso é o último, na realidade é o último domingo realmente de novembro, e nós vamos estar realizando esse convívio, lá em Camboriú. O endereço está sendo divulgado no grupo da igreja, nos 2 grupos da igreja, E a gente pede para que os irmãos que ainda não acertaram, poucas pessoas acertaram, Nós já tivemos algumas confirmações, mas poucos irmãos acertaram. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que os irmãos acertassem. Pode ser com a minha esposa, desse o seu nome e acertasse, se você ainda não deu, Ou através, como foi divulgado, pelo número do Pix da igreja, você também pode fazer através de um repasse bancário. O valor ficou acertado em R$ 35 para os adultos e R$ 18, se não me engano, para adolescentes de 13 para cima, E de 12 para baixo, então, as crianças não pagarão. É isso? De 8 a 12 é 50%, tá certo. E de 7 para baixo não paga. É isso. Tá ok. Amém, amados. Então, se você puder depois, se possível nessa semana, hoje, já acertar, seria bom, porque a gente vai ter que providenciar depois as compras, do que vai ser servido lá, e a gente precisa. Ok? Eu quero abrir com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 12. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem também e sejas assim recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e assim serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele, com Jesus, na mesa, disse para ele:
bem-aventurado será aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, entretanto, respondeu: olha, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. E na hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mesmo assim, todos começaram a escusar-se. Disse um: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Te peço que me tenhas por escusado, por desculpado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois, eu vou experimentá-las. Te peço que me tenhas por escusado. Outro disse: me casei e eu não posso ir. Voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Disse-lhe depois o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, pelos atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados, e evidentemente não aceitaram, provará a minha ceia. Quero colocar como título desse sermão o convite de Deus para o reino, para o seu reino. E quero partir de uma colocação feita por uma pessoa que se assentou com Jesus nessa ceia para a qual ele foi convidado. Ele foi convidado para estar na casa de um fariseu, e ali haviam algumas pessoas. Ele já tinha dito algumas coisas, havia curado uma pessoa. E depois dele ter dito para o próprio dono da casa que o convidou: olha, quando você der um banquete, não convide os ricos, pessoas que possam te recompensar. Convida os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, porque eles não podem te recompensar. Então você vai ser recompensado no céu. No reino de Deus você será recompensado. Ao ouvir isso, uma pessoa que estava na mesa com Jesus disse para ele assim: puxa, Senhor, que bem-aventurança é essa, ou esse homem, ou aquela mulher, que tiveram o privilégio de participar do reino de Deus, que vieram a comer pão no reino de Deus. A partir disso, Jesus Cristo, ele surpreendentemente nos traz uma resposta, e uma resposta direta para aquela pessoa que faz essa observação e para nós. E ele dá uma resposta através da elaboração de uma parábola que nos deixa, no mínimo, irmãos, muito intrigados. Lembre-se que a pessoa que estava perto dele disse: puxa, Senhor, que maravilha será a gente poder participar de uma refeição com o Senhor na glória eterna, participar do reino de Deus. Que bem-aventurança! Jesus, ele não diz sim, não diz não. Ele traz uma parábola, e nessa parábola ele traz uma resposta. Essa colocação, eu digo que a gente fica intrigado com a parábola que ele traz, porque a colocação feita por aquela pessoa ali parece fazer todo sentido. Qual é a colocação?
aquilo que aquela pessoa disse: puxa, Senhor, que privilégio, que maravilha, que felicidade, bem-aventurado e que feliz será aquele que puder participar do teu reino, do reino de Deus. Faz todo sentido essa colocação. Irmãos, nós não podemos imaginar, eu pelo menos, não posso imaginar numa bem-aventurança maior do que esta. Não pode haver um privilégio maior do que no porvir nós podermos participar e estar num reino aonde não haverá jamais dor, tristeza, injustiça, enfermidade, morte, miséria, pecado, traição. Nada disso haverá nesse lugar, que é totalmente oposto ao que nós vivemos e experimentamos neste mundo. Mas o melhor de tudo, estar neste lugar maravilhoso ao lado do próprio Deus. Estar com Ele lá. Jesus Cristo, na última ceia, Ele disse: olha, eu não vou mais provar do vinho da vide. A partir de agora, só vou provar novamente convosco no reino de Deus. Certa vez, Jesus Cristo mandou os discípulos saírem para expulsar demônios, curar enfermos e pregar o evangelho. E quando eles voltaram todos empolgados. Puxa, Senhor, os demônios se submetem a nós. Que coisa linda! A gente repreendia, os demônios saíam, eles obedeciam a nossa ordem. Ele disse: olha, não vos alegreis porque os demônios se submetem a vós, mas alegreis antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Porque vocês vão participar. Essa é a maior alegria. E é isso o que o homem está dizendo. Esse homem que fala para Cristo: bem-aventurado, feliz será esse que puder comer. Eles estavam num ambiente de ceia ali, eles estavam comendo pão ali, com várias pessoas. Ouvindo as histórias de Jesus, disse: puxa, Senhor, vai ser maravilhoso poder fazer uma refeição na glória eterna. Mas Jesus Cristo, Ele nos dá uma resposta que causa a princípio uma... Eu não sei se a palavra seria decepção, mas pelo menos a gente fica muito intrigado com a maneira como qual o Senhor responde a ele. Nós estamos tratando de um lugar, de uma situação, de um momento, da eternidade, um lugar para o qual não existem palavras sequer para expressar a glória que será. Estamos falando disso. E é disso que o homem está falando. Ele está com toda a razão. Quem é que pode não desejar estar nessa situação? Então, quem estiver, certamente é uma pessoa bem-aventurada. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, o apóstolo Paulo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo que nós não podemos descrever com palavras. O que está sendo preparado para nós, ou já está preparado. Jesus Cristo, quando ele está para se despedir dos discípulos, ele diz: olha, eu vou para o Pai. E eu quero dizer uma coisa para vocês: na casa do meu Pai existem muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês, para onde eu esteja, vocês estejam também. Essa resposta dada por Jesus a essa colocação feita por esse homem, através dessa parábola, quer nos mostrar e nos mostra que, muito embora seja verdadeira a afirmativa daquele homem,
É como se Jesus dissesse: olha, o que você diz é verdade, mas o que eu vou te dizer reflete justamente o contrário que está no coração dos homens. Muito embora seja a verdadeira afirmativa que você faz, infelizmente nem todos veem e enxergam e creem como você. O texto, no versículo 16, diz assim: ele, porém, ou seja, não podia se esperar que o Senhor fosse responder dessa maneira. O que se esperava é que ele dissesse: de fato, meu filho, é uma bem-aventurada, uma bem-aventurança. E olha, vai ser uma bênção. Ele traz uma parábola que mostra o contrário. Jesus mostra para nós que nem todos têm o pensamento daquele homem que estava ao lado dele. E certamente muitos, no tempo de Jesus, no tempo em que isso sucedeu, certamente não tinham o mesmo pensamento que esse homem. O que, na verdade, ocorre também nos nossos dias. Pouco se fala sobre o céu, pouco se ensina sobre o céu, especialmente nos círculos fora da igreja. Fala-se deste mundo, fala-se das conquistas deste mundo, fala-se daquilo que se pode alcançar neste mundo, do empenho, do esforço que se deve fazer para viver-se bem neste mundo, para se dar bem neste mundo. Fala-se muito pouco sobre o reino de Deus. E isso justamente é um reflexo de que não são todas as pessoas, ou quem sabe poucas pessoas, pensam ou pensavam como aquele homem que estava próximo de Jesus na mesa, com ele assentado. Nessa parábola, amado irmão, Jesus ele compara o reino de Deus com uma grande ceia. Essa é a comparação. Um homem muito rico, que certamente simboliza a pessoa de Deus, e esse reino de Deus, ele é comparado como uma ceia, que é promovida, que é organizada por um homem muito rico, e que distribui muitos convites. Muitas pessoas são convidadas para participarem dessa ceia. Mas para a sua indignação, porque a Bíblia diz que ele ficou irado, ele ficou indignado. Grande parte dos convites distribuídos não foram aceitos. Entendeu a intenção de Jesus? Jesus ele pega uma fala dizendo que é algo maravilhoso poder estar no reino de Deus, e Jesus diz através de uma parábola que não é assim. Deveria ser, mas no coração das pessoas não é. A ideia da parábola, no meu entender, é que os convidados, quando Jesus fala sobre isso, ele apresenta essa... A ideia é que os convidados deveriam ter se sentido honrados por esse convite. Imagine um bambambam de uma cidade que faz uma grande festa e tem um grupo seleto, tem um grupo de pessoas que serão convidadas, serão privilegiadas, serão honradas com o convite deste grande homem, desta grande figura da cidade, para estarem, para fazerem parte da sua festa. Mas de uma maneira impressionante, as pessoas não aceitam. Eles deveriam se sentir honrados com tal convite e deveriam, essa era a ideia que Jesus quer trazer, eles deveriam não medir esforços para se fazer presente na ceia para a qual eles foram convidados. A reação dos convidados foi decepcionante. E você vai ver aonde nós queremos chegar.
Se nós nos dedicarmos a refletir um pouco sobre essa comparação que Jesus faz do reino de Deus com esta ceia deste homem rico que promove essa grande ceia, essa grande festa, esse grande banquete com a pessoa de Deus que convida as pessoas para o seu reino, nós poderemos tirar algumas conclusões importantes que devem pesar em nosso coração. A primeira coisa, e eu quero abordar 3 pontos tão somente, vou procurar discorrer dentro do possível, o mais rápido possível, para que não venha me delongar. A primeira coisa é que o reino de Deus, ele envolve graça, favor. O reino de Deus, participar do reino de Deus é algo que nos é dado, por isso envolve graça, mas nós somos convidados e participamos já nesse tempo do reino de Deus, não porque sejamos pessoas ilustres, porque sejamos pessoas poderosas, porque sejamos pessoas nobres, porque tenhamos um grande nome. Não. Se você reparar na parábola que Jesus traz, as pessoas que efetivamente participaram da ceia não foram os ilustres, não foram os ricos, não foram aquelas pessoas mais próximas do dono da ceia, que era uma pessoa provavelmente de posição e que devia ter convidados também de posição. Não. Quem participou desta ceia, quem foi? O versículo 21 diz: voltando o servo, contou tudo ao seu senhor, então irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Quem que lhe traz para a sua grande festa? Justamente aqueles que não poderiam nada ou não tinham nada a oferecer para este homem. Interessante que lá no versículo 12, ele fala literalmente para aquela pessoa que o convidou: quando você convidar, convide pessoas que não possam te retribuir, que não possam te recompensar, porque você será recompensado na eternidade. Interessante que a parábola fala de que as pessoas que efetivamente participaram da ceia não tinham nada para oferecer ao dono da ceia. Eles não podiam, irmão, nem sequer proporcionar honra àquela festa. Imagine você faz uma festa na sua casa e você convida lá uma pessoa, outra pessoa, né? Pessoas com uma determinada posição, mas de repente você tem a oportunidade, o privilégio de ter dentro da sua casa uma pessoa de destaque, né? Uma pessoa de renome, uma pessoa que todos admiram. Isso vai trazer o que para a sua festa? Isso vai trazer honra para a sua festa. Puxa vida, na minha casa fulano veio, né? Não vai me dar nada, não vai me pagar nada, não vai me retribuir, mas a presença dele, puxa, né? Honrou a minha festa. Irmãos, os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos não poderiam oferecer nada, não poderiam retribuir a esse convite recebido e muito menos proporcionar honra. Imagine você chegar na casa de alguém, você é convidado para ir numa festa e você chega lá e você olha e você vê só gente, você vê mendigo, você vê cego, você vê aleijado. A princípio pode até lhe causar um choque. Aquelas pessoas, elas não tinham nada para oferecer. O reino de Deus, ele é assim. Os que efetivamente participam do reino de Deus, e nós entendemos que nós já nesse tempo somos participantes, já nesse momento do reino, em seu início, porque somos a igreja, e a igreja é a agência
representativa do reino de Deus neste mundo, de um reino que é dos céus, mas que está estabelecido aqui. E a igreja que somos nós. Né? E eu te pergunto, o que Deus viu em nós para nos convidar e para nos fazer parte deste banquete? Fazer parte desse reino. O que Deus viu em nós, irmão? Se você disser inconscientemente ou conscientemente, não, Deus me viu, né, como uma pessoa boa, Deus viu as minhas qualidades, Deus viu a minha, quem sabe até a minha posição, né? Porque, afinal de contas, isso vai dignificar, vai trazer honra para a igreja dele aqui, formada por pessoas sábias, eruditas, ilustres, ricos. Não! Absolutamente nada, nós não podemos oferecer nada a Deus. Tudo é pela graça. Por isso que eu digo que o reino de Deus envolve graça. Como lá naquela ceia, os que participaram não tinham nada para oferecer àquele homem. Nós também, de nós mesmos, não temos nada para oferecer. O que Deus vê em nós? Deus viu nudez espiritual. Deus viu pobreza espiritual. Deus viu cegueira. Deus viu os defeitos, né, morais, porque nós éramos assim. E lá naquela ceia, quem entrou foi aleijado, foi coxo, foi cego. Essas pessoas participaram daquele grande evento, meramente por graça, né? Puramente pela graça. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, e interessante que isso é bíblico que eu estou falando, né? Especialmente quando ele se refere à igreja dos Coríntios, se nós pudermos colocar na tela, 1 Coríntios capítulo 1 e versículo de número 26, diz assim: irmãos, reparem numa coisa, isso que ele está dizendo, reparem, olhem para vocês, olhem para a vossa vocação, ou seja, olhem para a condição de vocês que foram chamados por Deus para participar da igreja, do reino de Deus. Olhem para vocês, não foram chamados muitos sábios. Segundo a carne, não existem muitos poderosos no meio da igreja, nem muitos de nobre nascimento. Isso está de acordo com o que nós estamos falando. Paulo está dizendo porque a igreja de Coríntios, no contexto desse texto aqui, eles estavam valorizando os discursos filosóficos, né? Valorizando pessoas sábias desse mundo. E ele disse: olhem para vocês, a maior parte de vocês são pessoas humildes, são pessoas pobres, são pessoas simples. Deus não escolheu muitos poderosos, muitos de nobre nascimento, versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir nada ou a nada as que são. Com que objetivo? A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu fui convidado por aquele homem para estar aqui nessa festa, nessa ceia, porque eu sou uma pessoa conhecida, eu tenho um nome, eu sou uma pessoa, ele tem interesse porque eu tenho dinheiro, eu sou de uma posição social. Não! Fomos convidados sem poder dar nada em troca a Deus. Assim como no caso daquela ceia, aquelas pessoas que não podiam retribuir aquele homem rico, né? Em segundo lugar, o reino de Deus envolve prioridade. Em primeiro lugar, então, o reino de Deus envolve graça. É pela graça.
Nós não somos merecedores, nós não podemos proporcionar nada a Deus. A única coisa que pode glorificar a Deus é a nossa vida transformada, mas isso é obra dele em nós. Mas de nós mesmos nós não podemos, ao contrário, né? De nós mesmos nós vamos desonrar a Deus com a nossa natureza pecaminosa, né? Com a nossa natureza caída. Mas Deus está operando em nós algo maravilhoso, está transformando a nossa vida. E essa mudança sim glorifica o nome do Senhor, mas de nós mesmos não. Em segundo lugar, o reino de Deus envolve prioridade. Os primeiros convidados, se você reparar, eles estavam muito ocupados, irmão. Presta atenção, hein? Os primeiros convidados, e ele não disse quantos, certamente muitos convidados, né? Eles estavam ocupados, e as suas ocupações, irmão, para eles, eram mais importantes do que o convite que tinha sido feito a eles, que eles receberam, né? Eles estavam ocupados com seus afazeres, e eu quero dizer para você, irmãos, que eles não foram mal educados. Eles não disseram, vou para uma festa dessa daí, o que tu pensa? Quem que tu pensa que eu vou na tua festinha? Não, eles foram educados, eles foram politicamente corretos. Eles disseram o seguinte, no versículo 18, um disse assim, Senhor, eu comprei um campo, era um homem de posse, né? Comprei uma empresa, um negócio, e eu preciso ir ver. Peço que o Senhor me tenha por escusado. Não está falando educadamente, irmãos. Mas desculpa, olha, eu não posso ir, sou uma pessoa muito ocupada, tenho os meus afazeres. O segundo, comprei 5 juntas de bois, preciso experimentar, espero que o Senhor me tenha por escusado. Irmãos, ele fica irado, e nós vamos ver depois o porquê, né? Os primeiros convidados, então, eles estavam muito ocupados, eles não aceitaram porque as suas ocupações, evidentemente, eram mais importantes, não eram prioridade deles, para eles, esse convite, não era uma prioridade. E o reino de Deus, ele envolve prioridade. Aceitar o convite, irmãos, presta atenção, aceitar o convite de Deus para participar do seu reino e assumi-lo como propriedade, com prioridade, perdão, certamente envolve em grande parte, abrir mão de algumas coisas. Ou colocá-las pelo menos num plano inferior, comparado ao reino. Sabe? Deus, quando nos chama para participar do seu reino, ele requer de nós prioridade no reino. Em outras palavras, se o cara não tivesse comprado um grande negócio, lá, a fazenda, talvez ele fosse. Mas ele não podia, porque ele tinha comprado. Existia algo mais importante do que está naquela ceia. O outro tinha que trabalhar, vou experimentar minhas 5 juntas de boi, né? Vou trabalhar. Se eu não trabalhasse, se eu fosse um cara ocioso, então eu pudesse ter tempo para ir lá na tua. Então, espero que o Senhor me desculpe. O Senhor tem que entender que é um motivo, Senhor. Eu tenho um motivo. O outro, me perdoa, mas agora eu não sou mais sozinho, agora eu tenho uma esposa, né? Eu quero curtir o tempo agora com a minha esposa, eu casei. Quero ter um tempo com ela, então. As relações que muitas vezes também se tornam empecilhos de nós estarmos mais envolvidos com o reino de Deus. A grande ceia certamente estava longe de ser uma prioridade na vida daquelas pessoas. Por isso, certamente, Jesus Cristo nos admoesta pela sua palavra, quando diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos,
esse buscar em primeiro lugar não significa uma atitude nossa tomada num dado momento. Bom, agora eu já tomei posse do reino de Deus, então agora eu posso viver a minha vida de uma maneira... Não. A prioridade, buscar em primeiro lugar, quer dizer, ele se torna prioridade na minha vida sempre. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa ter em seu coração como a grande prioridade o reino de Deus. Isso, graças a Deus, que não sou eu que falo, que não são os pastores que falam. Quem fala isso é o próprio Senhor. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E essas coisas pelas quais vocês se cansam, vocês trabalham, vocês se esmeram, essas coisas vos serão acrescentadas. Palavra empenhada pelo pastor? Não. Palavra empenhada pelo próprio Deus. Aquilo que nós verdadeiramente necessitamos é o Senhor que empenha a sua palavra. Ele não está falando de nos tornarmos bilionários, de sermos a pessoa mais rica da nossa cidade, de sermos homens muito poderosos. Não, ele está falando daquilo que realmente a gente necessita. O contexto fala de vestes, de alimento. Não é isso que ele estava falando ali anteriormente, lá em Mateus 13:44, antes, o contexto era esse. Vocês estão se preocupando com o que vocês se vestem, vocês estão se preocupando com o que vocês vão comer. Ora essa, Senhor, não é uma coisa justa a gente se preocupar com o que a gente vai comer? E alguém diz ainda assim, quem é que vai botar comida na minha casa se eu não trabalhar? Não é assim que às vezes a gente responde? O Senhor diz, busque o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. É prioridade. Eu sempre gosto de citar o caso da parábola do tesouro escondido, porque reflete justamente quando alguém descobre o reino de Deus e isso aí se torna a prioridade na sua vida. Aquele homem que descobriu, ele se deparou com um tesouro num determinado terreno, né? E ele, assim, foi ao acaso, né? Ele descobriu um tesouro, mas o que ele fez? Ele pegou o tesouro e escondeu num terreno. Escondeu num terreno. E a Bíblia diz que ele vendeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha para comprar aquele terreno aonde ele tinha colocado o tesouro. Porque se ele compra o terreno, ele toma posse do tesouro. Ou seja, ele vendeu as suas propriedades, ele vendeu a sua casa, ele vendeu o seu estoque, ele vendeu... Quer dizer, tudo passa a ser secundário. Eu vendo tudo para adquirir o tesouro. E Jesus diz que o tesouro é o reino de Deus. Isso fala de prioridade. A parábola que Jesus nos traz deixa claro que aquelas pessoas que recusaram não tinham como prioridade o convite que receberam. Existiam coisas mais importantes na vida deles. Muitos nos nossos dias recusam o convite de Deus para o seu reino. Sabe por quê? Pelas mesmas razões. Irmãos, isso aqui não é coincidência. Eu quero dizer para você que essa parábola trazida por Jesus, ela é profética. Jesus, ele fala profeticamente através de uma parábola como seria o momento em que o evangelho passaria a ser oferecido através dos seus servos, né? Aquele homem que mandou o seu servo trazer os convites, aqui os servos são aqueles que os missionários, são os apóstolos que foram evangelizar, a igreja que evangeliza, que sai, são os servos de Deus. Jesus sabia que muitas pessoas iam encontrar desculpas para não se entregarem ou se voltarem ao reino de Deus. No nosso dia não é diferente. Muitos têm as suas prioridades, irmãos, e a gente respeita. Ainda mais nós. Só o Senhor acho que tem autoridade para repreender alguém que recuse o reino de Deus. Nós não. Nós somos tão pequenos. Nós que nos consideramos participantes do reino, sabemos que somos participantes pela graça, que é o item número 1. O reino envolve graça, não merecíamos, e o Senhor nos chamou e nos fez participar. Um dia chegou um camarada para Jesus, um homem muito rico, e disse para Jesus assim, Senhor, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Nas palavras de Lucas 14, o que eu faço para comer pão
no reino dos céus? O que eu faço? Jesus faz isso, faz aquilo outro. Eu faço isso desde a minha infância. Sempre fiz, tudo certinho. Ele falta uma coisa para você. Jesus olhou o coração da pessoa e viu que a pessoa tinha prioridade na vida e a prioridade era as riquezas. Faça o seguinte, vendo o que você tem, dá aos pobres e me siga. Ele virou as costas e saiu. Ele recusou o reino de Deus por causa das suas riquezas. As suas riquezas estavam acima, né, da própria condição de herdar a vida eterna. Não sabemos se esse homem mais cedo ou mais tarde, porque isso não é uma parábola, isso é uma história, realmente aconteceu, se depois ele, mais à frente, se realmente converteu, né? Agora, existe algo que eu diria assim, é digno de nota, irmãos. É o fato que Jesus deixa claro uma coisa. E isso aqui a gente tem que prestar atenção. Jesus, ele deixa clara a indignação do anfitrião. Puxa, mas espera aí, cara, o cara justificou. Por que Jesus mostra a indignação, a ira? Porque a mesma indignação que estava no coração daquele homem também está no coração de Deus, que oferece o seu Filho, oferece a vida eterna, de graça, e as pessoas recusam. Jesus, ele, na minha interpretação, ele quer deixar claro que a indignação, que a ira daquele senhor era justificável. Ele estava certo. Em outras palavras, Jesus quer mostrar através dessa parábola que aquelas escusas, espero, Senhor, que tu me tenhas por escusado, para Jesus era desculpa esfarrapada diante da honra, da glória que o convite proporcionava. É como se Jesus disse, você é burro, cara, você não sabe valorizar, você não está sabendo pesar na balança as coisas. E isso trouxe ira. Isso trouxe ira. Eu enfatizo que não houve propriamente uma colocação de falta de respeito, sabe? Como que desfazendo, né, aquela festa, aquela ceia. Não, eles foram muito politicamente corretos. Senhor, puxa, muito obrigado, Senhor. Puxa, que honra. Mas tem uma coisa, Senhor, eu não posso, eu espero que o Senhor me tenha por escusado. São as desculpas que muitas vezes as pessoas arrumam, né, para não estarem envolvidos com o reino de Deus ou adentrarem ao reino de Deus. Jesus as apresenta, em minha interpretação, como desculpas esfarrapadas, diante da grandeza e da honra do convite feito. É como se Jesus dissesse, não haveria desculpa nenhuma. O convite era elevado demais. Tinha que se empenhar todo o esforço para estar e se fazer presente. Um terceiro ponto e final é que o reino de Deus, ele envolve tempo. Primeiro, o reino de Deus envolve graça. Em segundo lugar, o reino de Deus envolve prioridade. Tem que ser prioridade em nossa vida. E o terceiro é que o reino de Deus envolve tempo. Tempo. Estar na ceia daquele homem, irmãos, demandaria um tempo. Claro. Se você é convidado para uma festa, imagina um casamento, Vera. Então tem a cerimônia, se chega às vezes meia hora antes para arrumar um lugarzinho, tem a cerimônia, 1 hora e pouco. Se sai do ambiente lá onde fez a cerimônia, né? Normalmente, hoje quase não se faz mais em igreja, mas antes, né, saía da igreja, ia lá para o restaurante, né? Chegava no restaurante às vezes 9h30, 10 horas, 11 horas ia ser servido o jantar, saía de lá meia hora, 1 hora da manhã, começava a se arrumar às 7 horas, a mulherada já estava 6 horas no salão, já se arrumando. Tempo. O reino de Deus envolve tempo. E estar naquela ceia demandaria um tempo. E esse tempo, esses convidados preferiram gastar com outras coisas.
E eu diria que o tempo, ele é uma decorrência desse segundo item, que é a prioridade. Claro. Eu vou gastar tempo com aquilo que é prioritário. Se não precisasse gastar tempo, tudo bem, eu até toparia, mas tem que ter tempo. Gasta-se tempo no reino de Deus, né? E uma coisa que a gente não pode esquecer, evidentemente, é que quando nós falamos em reino de Deus, irmão, nós não podemos nos esquecer que ele já está estabelecido, irmão. Isso é um equívoco, muitas vezes, que acontece por falta de conhecimento de Bíblia, né? Quando se pensa em reino de Deus, se pensa no porvir. Mas nós não podemos esquecer que o reino de Deus, e eu já falei anteriormente, o reino de Deus já está estabelecido. Ele já está estabelecido. Jesus diz que o reino de Deus está em nós. O apóstolo Paulo diz em Romanos que o reino de Deus não é comida e bebida. É justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus já é uma realidade. Nós já vivenciamos os benefícios do reino de Deus neste tempo. Nós somos, torno a dizer, a agência do reino de Deus dos céus aqui na terra. Assim é a igreja vista. Nós somos os representantes na terra do reino de Deus. E uma coisa que nós não podemos nos esquecer jamais é que se viver essa vida que nós vivemos, tá? Com todos os seus aspectos, nós necessitamos de tempo. Eu digo para viver essa vida que todo mundo vive, irmão. Você nasce, a partir do momento que você nasceu, você vai gastar tempo com a opção. Você vai gastar, quando criança, tempo para brincar, tempo para comer. Tudo se gasta tempo. A vida, ela demanda tempo. Para viver esta vida, nós temos que gastar tempo. E eu quero dizer para você que para viver o reino de Deus, já neste tempo, já aqui embaixo, no mundo, nós também temos que empenhar tempo. Aquelas pessoas não quiseram ir porque eles não tinham tempo para estar na festa. Não, Senhor, o meu tempo para isso aí agora é para outra coisa. Fazer parte do reino de Deus requer investimento de tempo no reino. No reino. Olha só, para viver eu preciso de tempo, para viver essa vida. Para viver no reino de Deus eu preciso de tempo, irmão. Eu preciso de tempo para trabalhar nessa vida, mas eu preciso de tempo para orar, para viver o reino aqui. Eu busco e encontro tempo para o meu lazer, porque faz parte dessa vida, mas eu preciso encontrar tempo para cultuar a Deus, porque isso faz parte do reino de Deus neste tempo, cultuar a Deus. As almas que estão na glória, Apocalipse mostra o culto a Deus na eternidade. A igreja cultua a Deus neste mundo. Nós precisamos de tempo para praticar os nossos esportes. Nós precisamos de tempo para ler a Bíblia, para estudar, para aprender a palavra de Deus. Nós precisamos de tempo para namorar, para casar, para cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos de tempo para evangelizar. O reino de Deus requer tempo. E a pergunta é: quanto tempo nós temos investido no reino? Estamos dispostos a investir tempo no reino de Deus? A semana tem 168 horas. Você não vai responder, claro. Nem eu seria louco de fazer essa pergunta para você e para você se manifestar. Jamais. Mas pense com você mesmo. Quantos por cento do tempo da semana você dedica ao reino de Deus? 168 horas.
na semana? Quanto tempo eu gasto para trabalhar, para o meu lazer, para a minha rede social, para o esporte que eu pratico, para estar com meus filhos, e quanto tempo eu gasto no reino? Estar engajado e viver o reino demanda certamente tempo. Uma das características marcantes da igreja primitiva certamente era o tempo dedicado como igreja para se estar na presença de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos descreve muito bem o perfil da igreja primitiva, né? A igreja que nós sempre fazemos menção. Nós não fazemos menção da igreja da Idade Média. Ninguém faz isso. Muito embora a Idade Média houve um tempo em que Deus levantou homens para trazer de volta um avivamento, o que nós chamamos de reforma protestante. Nós temos alguns lugares que experimentaram grandes avivamentos, né, na história da igreja, mas quando nós vamos falar em perfil bíblico de igreja, nós vamos sempre se lembrar da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, a igreja dos primeiros dias. E a Bíblia diz, no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, que essa igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Tudo isso, irmãos, envolve de alguma forma tempo. No versículo 46 diz que eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Atos 2:46. Todos os dias eles estavam na igreja. E eu quero dizer para você que se existe uma coisa que era a marca da igreja do primeiro século, era o tempo investido para se estar na presença de Deus. E eu temo que esse não seja, ou essa não seja a marca da igreja do nosso tempo. Quando eu me converti, muito embora crente muito novo, e eu não acompanhava o ritmo daqueles crentes, mas eu sou de um tempo quando eu me converti, os crentes iam para a igreja praticamente todo dia. Tinha culto na terça, tinha culto na quinta, tinha culto no sábado, tinha culto domingo de manhã e tinha culto domingo à noite. Nós, certamente, ou muitos de nós, não têm dedicado o tempo necessário que Deus requer. Aquela ceia iria demandar daqueles convidados um tempo. E para eles é o seguinte, não posso participar porque isso vai prejudicar algo que me interessa mais, que é mais prioritário. Eu vou ter que ficar muito tempo lá. Se fosse 5 minutos até eu iria, o senhor. Se fosse para chegar lá 5 minutinhos e sair, eu até iria. Ia lá, comia rapidinho, enchia a barriga e saía. Mas eu sei que vou ter que ficar lá, essa coisa toda, né? Então, aquelas pessoas não estavam dispostas a investir o seu tempo naquela ceia. Eu acho interessante a que ponto chega a palavra de Deus, né, numa situação bem intrigante, né, que muitas pessoas nem tocam nesse assunto, e que diz respeito a disponibilizar, né, a remir o tempo, a administrar o tempo de tal maneira que eu possa investir mais tempo para o reino de Deus, porque isso requer tempo. Eu não posso ser um participante do reino de Deus e gastar 10 minutos por semana, ou de 15 em 15 dias. Quando o apóstolo Paulo, e nós já finalizamos, na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele vai falar sobre casamento, é interessante, eu estava preparando essa palavra e me veio bem claro esse texto, né? Claro que nós não vamos defender que as pessoas não devam se casar, mas note bem que o conselho do apóstolo Paulo, dada as circunstâncias, era no sentido de que aqueles que estivessem viúvos não se casassem.
Não, olhei para ti assim, sem querer. Né? E aqueles que fossem solteiros, né, também permanecessem solteiros. O apóstolo Paulo que fala isso. Lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, e no versículo 32, o apóstolo Paulo, quando ele diz que seria bom, né, que os viúvos permanecessem viúvos, os solteiros permanecessem solteiros, ele se olha, puxa, versículo 32 do capítulo 7 de 1 Coríntios. O que eu realmente quero, irmão, é que estejais livre de preocupações. Quando ele está aconselhando isso. Quem não é casado, tem tempo para pensar nas coisas do Senhor, para agradar o Senhor. Ele cuida das coisas do Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Então ele vai ter que gastar tempo. Irmão, nós sabemos que família toma tempo, irmão. Você conhece aquela pessoa que vinha na igreja, agora tem filho, não pode vir mais na igreja porque tem filho, porque toma tempo. É verdade que às vezes falta um pouquinho de administração, mas né, às vezes é justificável. Toma tempo. Paulo disse, olha, o meu conselho é que você possa ter todo o tempo para Deus, porque o reino de Deus requer tempo. E o que casou, diz o versículo 33, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Versículo 34. E assim ele está dividido. Assim ele está dividido. Puxa, Senhor, a ceia seria uma boa eu ir nessa ceia, mas puxa, eu tenho que ver eu estou nessa divisão, mas eu prefiro ir lá ver a propriedade que eu comprei. Fica dividido. Assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, ela cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Ele não está criticando não, irmão. Ele está dizendo que esse é o dever de quem se casou. Só que vai faltar tempo para se dedicar ao Senhor. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Que não haja nenhum impedimento, que vocês possam servir. O que está impedindo você participar da ceia? O que está impedindo você aceitar o convite para estar naquela ceia? Os 3 que nós apresentamos ali, naquelas 3 declarações, mostram. Tem muito a ver com as ocupações, com as prioridades desta vida. Eu não sei se você teria coragem de fazer isso com sinceridade. Essa semana, você começar a cronometrar o tempo que você gasta com as coisas. Não vai mudar, porque se você for mudar a tua rotina, é claro, aí, né, procure levar a sua rotina como você tem trazido. E você meça o tempo que você gasta com internet, o tempo que você gasta com TV, com noticiário, o tempo que você gasta com a sua família, o tempo que você gasta com o seu lazer, com os seus negócios, com o seu trabalho. E depois você compute. Jesus Cristo disse que o reino de Deus, ele deve ser a nossa prioridade. Jesus traz uma palavra tão radical, e eu sempre louvo a Deus, porque isso é Ele que fala, e não é um homem que fala, Ele fala. Ele diz assim, olha, cara, se o teu olho te faz pecar, o teu olho direito, arranca fora, para que você possa comer o pão no reino de Deus. Se a tua mão direita te faz pecar, corta ela. É preferível você entrar no reino, né? Claro, seria isso quase uma palavra, uma metáfora, né, da parte do Senhor, né? Não um exagero. Mas o que ele quer dizer com isso? É que as coisas que nos impedem, que nos tomam o nosso tempo de nos dedicarmos mais ao reino, se pudessem ser evitadas, deveriam ser evitadas. Por isso que Paulo diz, remi o tempo, porque os tempos são maus, o tempo é mau, né? Paulo estava falando de uma época muito difícil da igreja,
Então procurem administrar o tempo. Um dia Jesus disse assim: olha, existem pessoas que nascem eunucos, existem pessoas que foram feitas eunucos, castrados. E existem pessoas que se fizeram eunucas por causa do reino de Deus. Então aquele que disse: eu não quero mais saber, né, daquilo que Paulo falou ali em Coríntios, né? Eu quero ter o meu tempo, quero ter a minha vida. É claro que isso seria um extremo. Quando eu olho, por exemplo, para Ana, aquela mulher viúva de 80 e poucos anos que estava no templo, viveu com seu marido 7 anos e agora estava 70 e poucos anos no templo, o tempo todo, quando Jesus é levado como criança lá. Se lembram de Simeão e Ana? Ana ficava o tempo todo no templo, orando e jejuando. É um caso excepcional, mas é o entendimento de que o reino de Deus demanda tempo, investir tempo. É difícil a gente conciliar as coisas? Às vezes é difícil. Por isso, devemos pedir a Deus sabedoria. Primeiro, para a gente rever as nossas prioridades. E se a gente for ajudado por Deus nessa revisão, talvez muitas coisas que a gente tem hoje como prioridade realmente passem a não ser mais e a gente ter mais tempo para se dedicar ao reino de Deus. O reino de Deus, ele envolve essas 3 coisas. Ela envolve graça. Nós não merecíamos e não merecemos. O reino de Deus, ele envolve prioridade. Cada um tem a sua prioridade. Existem pessoas que colocam como prioridade esta vida. Existem pessoas que colocam como prioridade a vida eterna. Existem pessoas que colocam como prioridade prosperar ou investir neste mundo, construir neste mundo. Existem pessoas que seguem o conselho de Jesus, né, de investir no reino de Deus, onde o ladrão não mina, a traça não destrói, a ferrugem não corrói. Né? Investir no reino. Do que ele está falando quando Jesus diz invistam no reino de Deus? Ele está falando de depositar dinheiro lá em cima? Claro que não. Está falando de investir tempo. Investir tempo em oração. Investir tempo em evangelizar. Investir tempo em estudar a palavra de Deus. Em estar na igreja. É isso que ele está falando. Não seja o nosso caso. Você pode colocar-se de pé. Não seja o nosso caso, irmãos, de sermos encontrados como aqueles que justificavam. Que se justificaram e acharam que estava tudo certo. Jesus quer dizer nessa parábola que a desculpa deles não seria aceita. Você não vê uma palavra de repreensão do Senhor Jesus àquele dono da casa. Você não vê. Você percebe nitidamente ele corroborando e ele confirmando que era justa a indignação daquele homem. Porque o convite foi desprezado quando deveria ser valorizado. Valorizamos as coisas muitas vezes que não deveriam ser tão valorizadas e desvalorizamos outras que deveriam ser valorizadas. Nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, recebemos com humildade. Eu recebo, Pai, com humildade a Tua palavra. E eu, como meus irmãos, Senhor, enfrento muitas vezes a luta de ter que me dividir, porque tenho as minhas responsabilidades como cidadão, como marido, como pai de família e até como pastor. Mas eu sei que o Senhor quer o meu tempo. O Senhor quer mais de mim. O Senhor sempre me mostra que o que eu tenho empregado ainda é pouco. Por isso, Senhor, nós te pedimos perdão.
se não temos valorizado esse privilégio que o Senhor nos concedeu, sendo nós como aqueles que foram e efetivamente participaram. Os cegos, os pobres, os aleijados, os coxos, que não poderiam retribuir, que não poderiam dar nada em troca, nem trazer honra nenhuma com a sua vida àquela ceia, assim somos nós. Porque o único que pode proporcionar glória ao teu reino és tu mesmo, Senhor. Tu és o Deus glorioso, tu és o Deus poderoso, tu és santo, tu és justo, tu és maravilhoso e nós nada somos. Nos chamaste e nos separaste por pura graça. Agora ajuda-nos, ó Deus, através do teu Espírito, a colocarmos isso como prioritário em nossa vida, Senhor. Que o reino de Deus seja prioridade em nossa vida. Que o Senhor nos ajude a administrarmos melhor o nosso tempo e podermos dedicar mais tempo. Muitos, eu sei, Senhor, no seu coração têm uma ideia de que quem sabe daqui 10, 15, 20 anos, quando estiverem aposentados, então poderão dedicar mais tempo. Mas nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que há de acontecer amanhã. Antes te pedimos, Senhor, que tu geres em nosso coração esse desejo de vivermos intensamente já neste tempo o teu reino. Que o Senhor nos ensine a valorizarmos, a enxergarmos a grandeza, a glória dessa escolha, dessa eleição, deste convite que nos foi feito e que cremos que efetivamente de coração aceitamos. Em nome de Jesus Cristo eu te peço que o Senhor abençoe cada vida, cada coração que está aqui presente, Senhor, e cada vida e cada coração que está nos ouvindo nesse momento. Que essa palavra seja uma palavra para reflexão, para reavaliarmos a nossa vida e reavaliarmos o valor do reino dos céus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, amado. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Vá na paz.